Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live ao vivo aqui no Instagram. Se você está vendo a gravação no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, hoje nós vamos bater um papo com Luísa Souza, a atleta de elite, a atleta da Caloi Racing. E hoje nós vamos conversar com a Luísa sobre sua carreira, sobre sua jornada. Enfim, vai ser um bate-papo bem legal e bem interessante. Eu já vi que a Luísa tá rápida, a Luísa já entrou aí logo no comecinho. Então já vou chamar ela logo de cara, beleza? Então, deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Só dá um minutinho, pessoal. Já convidei. Oi, oi, Já subiu um pouquinho. Oi, Luísa, tudo bem? tudo Opa! ótimo. Deixa E eu subir aqui. você? Né, tudo ótimo. A gente conversou à tarde, à tarde já saí com um gostinho bacana, né? Porque a gente já bateu um papo legal. Eu fiquei bem contente que nossa live vai ser muito boa. Em primeiro lugar, aqui ó, ao vivo, né, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Né? Fiquei muito feliz e é um grande prazer estar conversando com você e apresentar um pouco de tudo que você fez na sua jornada para o pessoal. Né? Então, muito obrigado, Luiz. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Vai ser bem legal bater esse papo com a galera. E fiquei sabendo ainda que vai ter perguntas. Tô animada para saber aí o que o Vai, pessoal tem quer saber. pergunta. Tem uma listinha aqui de perguntas que o pessoal foi mandando. Luísa, mas eu sempre gosto, né? Eu sempre valorizo muito a jornada, né? Seja do atleta, seja do profissional, que todos nós que estamos envolvidos com a bike, existe uma jornada até chegar onde nós estamos, né? Então, conta pra gente quando você começou na bike. Eu comecei na bike em 2016, fevereiro de 2016. Ali eu Em comecei. 2000. Isso, 2016 eu já comecei na bike em competição. Eu peguei, me inscrevi em uma competição com a minha família e fui. Foi assim que foi o meu início na Ah, bike. mas essa competição já foi de mountain bike ou foi naquele tempo do speed da estrada? Esse já foi de mountain bike, era uma corrida amadora. Eu participei por 2 anos ali no amador do mountain bike, aí que eu fui para speed e pista. Então, primeiro, porque o pessoal, é que eu conversei com a Luísa à tarde, aí eu descobri que ela teve um período de ciclismo de pista e um período no ciclismo de estrada também, por isso que eu já estou adiantando aqui. Então, na sequência das ordens, veio primeiro o mountain bike e Exatamente. depois um período ali na pista e na estrada. Isso mesmo. Então, 2016, 2017 foi mountain bike, principalmente provas de maratona. Eu ainda não estava muito no XCO. Em seguida, 2018 foi o ano que eu entrei na estrada. E 2018 e 2019 eu fiquei estrada e pista. A maioria das provas que eu corri foi estrada e pista. Aí, finalzinho de 2019, eu voltei para o XCO. E tudo isso no Paraná ainda. Isso, tudo isso ainda no Paraná. Eu comecei a correr fora, assim, do Paraná em si, no ano mais ou menos de 2019, que eu fui, a minha primeira corrida fora foi a Volta de Santa Catarina. Muito bacana. E vem cá, hoje você ainda anda na estrada ou você abandonou? Hoje eu faço os meus treinamentos com speed, sim, mas não tenho mais competido provas de estrada. Tá? Mas aí fica uma dúvida, sempre tem aquela coisa, né? O pessoal do mountain bike, que anda de speed, eles ficam na dúvida se é bom, se não é. Aí tem o pessoal que gosta, tem outros que não gostam. A questão é, você gosta do speed ainda, ou do ciclismo de estrada, ou você acaba fazendo só para ajudar no treinamento em si? Olha, eu gosto bastante do ciclismo de estrada. Eu confesso que eu tenho bastante medo na época que eu competia de estrada, né? Eu tinha bastante medo de andar em pelotão, mas eu gostava bastante. Acho que é uma sensação única. Porém, atualmente eu ando assim para realmente complementar os meus treinos para mountain bike. É engraçado, né? O pelotão de mountain bike, a gente está na terra, tem buraco, tudo. Mas eu acabo achando também mais tranquilo que o pelotão de speed, Sim, né? Parece que fica todo mundo muito juntinho ali, muito pois é. rápido. Não sei, eu também tenho um pouco de receio. Bacana. Uma dúvida minha, Luísa. Que nem você, ciclista, né? Começou ali na bike, logo cedo. Praticou outros esportes antes ou já começou logo com ciclismo?
Não, a minha infância ela foi bastante ativa. Eu, desde os 6, mais ou menos, eu fiz balé, joguei quase 5 anos de futebol, participei de algumas competições até de handebol, alguns campeonatos de futebol em si, e também fiz dança, sempre bem ativa. Mas o esporte em si, em questão de competição, eu era da corrida de rua antes de entrar no mountain bike. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, nossa, então, olha só, porque às vezes o pessoal pensa assim, né? Fala assim, ah, não, mas o ciclista, né? O esporte tem que começar logo cedo em um esporte definido. Mas, de certa forma, não. De certa forma, o que é mais interessante nessa iniciação? A pessoa passar por vários esportes, Sim, né? Ganhar ali uma série de capacidades e aí depois ficar em um esporte. E que nem foi o que aconteceu no seu caso. Você praticou handebol, futebol, corrida de rua e aí depois se encontrou no ciclismo. exatamente. E e corrida de rua, você chegar competia também ou era mais um lazer? Sim, sim, eu competia na corrida de rua, também fazia corridas de pista, que são aquelas que acontecem nas pistas de atletismo, né? E ali eu fazia todas as provas, eu era desde velocista até fundista, foi uma época muito legal, sempre bem versátil. Mas nas corridas de rua eu Você, cheguei a participar, você, sim, de competição. e você falou a mesma coisa do ciclismo de pista, né? Que você praticava todas as Todas as modalidades. provas, Então você exatamente. é fominha, quer Sim, competir sim. todas. O que dá, eu acho que o que puder competir, eu corro, porque tudo agrega experiência. Sim. E toda competição que a gente vai é um ganho, né? E pode-se Exatamente. dizer, dá para pensar que até esse período que você passou na corrida, ele te ajudou hoje, ele influencia hoje em você, porque você se adaptou tanto nos tiros curtos, nas corridas curtas, que é importante ali no XCO, também te beneficiou para a resistência de longa duração, que é Exatamente. importante no XCM quando você vai. Então, vamos dizer que você estava se preparando para chegar agora na onde você está. Exatamente. Agora, é bom tudo isso, porque às vezes o pessoal pensa que nem tem algumas modalidades esportivas que é interessante a criança começar logo cedo nela, por exemplo, ginástica, não tem como, tem que começar bem Sim. cedinho. Mas na bike não, na bike se a criança praticar muito outros esportes, ela consegue se desenvolver bastante na bike, chegando ali um pouco mais tarde. Então isso é É, bom, eu acho né? que a prática esportiva na infância ali, qualquer esporte que você pratique vai te ajudar na tua memória muscular, né? Então, é algo a longo prazo. Não, vai sim. Agora, o seguinte, você hoje compete nos dois, né? No XCM e no XCO. Isso mesmo. Mas entre os dois, qual que você se sente mais confortável? Qual que você consegue, que você vai com mais prazer, com mais confiança, se é que dá pra dizer assim? Eu gosto demais do XCM, que é onde eu comecei, né? As minhas primeiras provas eram XCM. Porém, o XCO, ele tem conquistado meu coração cada dia mais, porque é uma modalidade que me desafia e eu gosto muito de ser desafiada. Eu acho que até a questão por exemplo, CCM é força, né? Força, resistência, você está bem condicionado fisicamente. Já o Isso. XCO não, o XCO, É a técnica, técnica ela entra forte, sem dúvidas. né? Entra técnica, estratégia, equipamento, eu acho que até o seguinte, a gente conversou um pouco à tarde, você contou para mim a questão da técnica. Hoje, ainda te dá medo alguns obstáculos? Ou você já passa por todos com tranquilidade? Esse daí era um bloqueio que eu consegui superar recentemente. Eu sempre tive muito medo de salto. E agora, a minha última participação em Araxá, eu consegui completar todos os saltos. Então, como eu posso te falar? Eu ainda não tenho, assim, 100% de coragem de pegar e já encarar um obstáculo de primeira, mas eu tenho evoluído bastante nessa parte. Então, eu ainda tenho um pouquinho de medo, sim, mas eu tô sempre ali tentando melhorar. Sim. Ó, você treina, você equilibra entre, tipo assim, treinos de técnicas e treinos de força? Você toda semana faz treino técnico? Bom, como era algo que estava nítido que eu estava precisando trabalhar a minha técnica, nas últimas semanas eu foquei bastante, sim, no treinamento técnico, então eu inseri ele em praticamente quase todos os dias do meu treinamento. Fazia o treinamento normal da bike, né?
e depois de tarde, um período da tarde, eu pegava a bike e saía para me divertir. Pular o meio-fio, treinar o equilíbrio. Então, foi assim que eu consegui trabalhar um pouco da minha técnica. Ó, sabe que, né, na assessoria a gente tem bastante mulheres. E a maioria delas tem uma grande dificuldade no treinamento da técnica, né? Tem dificuldade para se desenvolver. E a maior parte das mulheres, elas vão para o XCM, elas vão para o estradão. E o que acontece? Aí entra numa zona de conforto, né? Conforto, Exatamente. estradão ali. Eu tô com uma aluna, eu descobri essa semana, ela não tinha me falado antes, ela não conseguia pedalar em pé. Nossa, Uma coisa básica, pois é. uma coisa básica da técnica. Ela começou, é a história básica de todo amador que começa. Ela começou a pedalar, gostou, foi ficando mais forte, aí queria ganhar mais velocidade, aí ela ficou forte. Só que aí se pensar num aspecto técnico desse, como subir em pé, ela não conseguia. Então é uma barreira muito grande que as pessoas têm ainda de tirar um dia só para treinar técnica. Só treinar Sim, técnica, é né? difícil. O que é mais difícil? Por exemplo, subir um trecho técnico para você, né? Uhum. Subir um trecho técnico com raiz, com pedra, ou as descidas de rock garden mesmo? Qual que Eu gera mais acho que dificuldade? o que eu tinha mais dificuldade era na parte das descidas. Porque a parte da descida ela envolve muita confiança e isso é algo que você precisa trabalhar bastante em cima da bike. Então, sem dúvida, isso para mim Ah, seria a descida. uma dúvida, uma dúvida. Você falou a palavra bloqueio, né? Falou que você tinha bloqueio, coisa e tal. É isso O mesmo. trabalho da psicóloga entrou aí para te ajudar nessa questão? Sim, sim, sem dúvidas. A nossa psicóloga, Alessandra Dutra, foi fundamental para que eu conseguisse desbloquear alguns medos que eu tinha no salto. Então, é um trabalho feito em conjunto, né? Vai desde da minha parte de treinamento técnico em cima da bike até o treinamento mental, né? Para você começar a adquirir confiança para conseguir realizar um salto. Né? Porque é complicado, porque o salto não tem como, né? Quando você vai, você já foi, você não tem como, fui, mas parei no meio do caminho, né? Você É, vai. Por isso que você tem que vencer o bloqueio, porque não tem como parar. Então, realmente, é exatamente. um passo. Mas não sei, foi assim com você? Porque eu conversei com um treinador, esses dias, uma conversa particular, e ele comentou o seguinte, que quando ele pega alguém que não está preparado ainda para saltar, ele vai começando com saltitos, saltitos, e vai aumentando o salto, vai aumentando. Você fez esse processo gradativo também? Sim, eu comecei com saltos pequenos até começar a pegar confiança de ter a sensação da bike fora do chão, né? Então, conforme eu fui pegando adquirindo essa confiança, eu fui aumentando o tamanho, a altura dos saltos, né? Foi tomando rola no meio do caminho ou estava tudo, tudo dando certo? Até o momento, eu vou até bater na madeira depois de falar isso. Eu não caí em nenhum salto, mas assim, já dei algumas escapadas da bike embicar, assim, quase querer capotar. Mas eu não me machuquei, não caí, não fiz nada. Mas foi quase. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Dúvida minha, né? É que a maioria das perguntas o pessoal mandou. Eu falo, dúvida minha é coisa que bateu curiosidade aqui. Foi. Você já teve alguma lesão que te deixou fora dos pedais há algum tempo? Não, ainda não tive nenhuma lesão. Eu faço um trabalho específico com a minha fisioterapeuta, a Carol Avancini, e a gente trabalha bastante a parte de mobilidade e fortalecimento como um método de prevenção contra as lesões, né? Então, até o momento não tive nenhuma. Espero. Vamos bater na madeira também, que não vai ter. Né? Exatamente. Ah, até inclusive, eu tenho que conversar com a Carol, que eu tenho que refazer minha live com ela, porque no dia que a gente foi fazer a live, a internet não deu muito certo para ela. Né? A gente vai ter que marcar. Pois é. Até inclusive, um abraço para a Carol. Ah, vamos lá, agora. O que mais me chamou a atenção quando a gente conversou à tarde foi a sua jornada antes de entrar na equipe Caloi. Né? Porque, que nem a gente conversou, hoje o pessoal te vê na Caloi, hoje vê toda a equipe, toda a infraestrutura que você já tem, mas não entende o quanto você batalhou antes. Né? Então, conta um pouco pra gente ali como foi o perrengue que você passou, toda a batalha, desde esse momento que você começou com as provas amadoras até essas primeiras viagens que você fez. Bom, então tudo começa aos 13 anos,
quando eu iniciei no esporte, eu vi uma competição, inscrevi toda a minha família e falei, vamos correr de bike. E todo mundo foi. Foi bem engraçado isso. E assim que eu comecei no esporte, né? No mountain bike em si. Aí, conforme foi passando o tempo, quase todo final de semana eu participava das corridas regionais, né? Até que no final de 2017, eu me inscrevi para representar o município de Curitiba nos Jogos da Juventude. Ali foi o meu primeiro contato, assim, com o mundo semiprofissional. E a partir dali, a treinadora da seleção se interessou e foi me inserindo aos poucos no esporte com o intuito de ser profissional. Então, ali eu fui entrando na Speed e através dos resultados que eu tive na Speed, eu consegui pleitar algumas bolsas, né? E foram através do recurso dessas bolsas que me possibilitou participar das outras provas, né? E porém, ao longo desse meio tempo, né, existem muitos obstáculos. Por 2 anos ali eu estive dentro de equipe armadora, então eu não tinha auxílios para ir para as inscrições, para as provas. Por isso eu comecei a trabalhar desde muito cedo, fazia prestava alguns pequenos serviços para os meus parentes, para conseguir as verbas para pagar minha inscrição durante esses anos, até que eu voltei para o XCO em específico, e ali eu comecei a ir nas corridas que Pera valiam... um pouquinho. Pera aí, é que você tá falando assim, parece uma história tão longa, mas vamos lá, hoje você tá com 19 anos, certo? Exatamente. Quando você foi ali para os Jogos da Juventude, quantos anos você tinha? Tava com 15 para 16. 15 para 16, você já tomou a decisão de ir para os Jogos da Juventude. Isso mesmo. Naquele momento, você já tinha consciência de treinamento, já fazia coisa mais organizada ou não? Só foi? Não, só fui. Foi lá no Jogos da Juventude que eu comecei a ter a base, assim. Daí eu pude, no ano seguinte, né, eu entrei na seleção de Curitiba. Aí eu pude ter a treinadora, a Fabiana Assis, ela que me deu os meus primeiros treinamentos, né? E foi ela que me inseriu na Speed e na pista. Aí com 16 anos, você caiu na pista. Exatamente. Né? E na Speed. Aí já estava estruturado, você já estava recebendo orientação. E isso aí já tinha estrutura da seleção de Curitiba, ali para as provas de estrada e pista. É interessante então, viu, Luísa? Porque, de certa forma, você já se destacou demais ali. Porque logo na sua primeira corrida, sem orientação, indo ali de calcar e da coragem, você já se destacou e a treinadora conseguiu te enxergar. Então, parabéns. Parabéns. Foi um momento muito bom. Essa é uma das grandes vantagens, eu acho que da parte das mulheres, né? Porque tiveram pouquíssimas candidatas ali para correr os Jogos da Juventude. 2016, 2017 ali tinham poucas meninas para correr. Então isso facilitou bastante a minha entrada. Sim. Não, mas não tiro o mérito. Não tiro o mérito jamais. Né? Aí, vamos lá, seguindo. Então, 15 anos de Jogos da Juventude, 16 começou na pista e na estrada. Isso. E aí, com 18, chegou no MTB? Isso, voltei. De volta no MTB. De volta ao MTB. Eu não cheguei a parar, né, nesse tempo que eu fiquei na estrada e na pista, porém eu não foquei tanto, então não ia correr fora. Participava só de provas regionais, assim, uma vez ou outra, quando não coincidiam com as de estrada e pista. Aí, nesse tempo que você voltou para o MTB, você já competia com os adultos também? Tipo assim, já conseguia andar junto com os adultos, porque você tinha 18 anos, né? Para mim, que tem 41, 18 anos, eu estava conversando com a minha esposa hoje. 18 anos é uma criança, né? Para quem tem 40 anos. Então, nessa fase de 18 anos, você já treinava com adultos, já andava na sua rotina de treino? Só para imaginar como era a sua vida ali. Bom, nesse período, né, eu vou começar ali com 2018. 2018 foi o ano que eu mais me destaquei, tanto na modalidade de estrada, como na pista e, inclusive, no mountain bike maratona. Foi o ano que eu liderei todos os campeonatos, né? Foi o primeiro ano que eu realmente tive uma treinadora, então fez um diferencial gigante. Ali eu comecei na minha segunda prova de estrada, foi o Campeonato Brasileiro de estrada, né? E ali eu saí como vice-campeã brasileira de estrada, resistência, na prova de resistência.
E nisso a treinadora se empolgou e eu também me empolguei. E a gente começou a fazer um trabalho muito bacana. Então, em 2018 eu liderei todos os campeonatos regionais. Até que eu fui correr novamente os Jogos da Juventude. Se eu não me engano, no 2019, isso, 2019 eu fui correr novamente os Jogos da Juventude, o mesmo que eu tinha iniciado, né? E eu saí como campeã da prova. Foi, assim, um marco onde eu volto realmente pro XCO. Porque lá eu liderei a prova de ponta a ponta, então ficou bem nítido que eu tinha um desenvolvimento melhor no mountain bike. Assim, eu consegui me enfiar e consegui uma oportunidade de ir para o Paraguai competir. Fui fazer uma prova lá, sozinha. E lá eu saí como campeã da Copa Água Vista. Foi a minha primeira prova UCI, assim, fora do Brasil. Quando você fala, peraí, vou dando um break assim, só pra gente estudar. Quando você fala sozinha, é sozinha mesmo, só você, uma menina, indo sozinha para o Paraguai competir, ou é sozinha sem um treinador, só com um acompanhante? Bom, eu fui sozinha até Foz. Em Foz encontrei uma turma lá para ir comigo até o Paraguai. Mas assim, sem meus pais juntos, sabe? Nossa, então. É até uma coisa que você falou à tarde, né? Você é muito independente, muito Sim. né? E nessa fase aí, você que cuidava da sua bike, né? Sim, exatamente. Porque a Luísa contou para mim à tarde que nesse período ela não tinha equipe, ela ia pedalar, ela ia para as competições sozinha, então tinha que fazer a manutenção da bike, tinha que cuidar da regulagem, fazer todo o procedimento. Então, por Exatamente. exemplo, eu não sei. Se quebrar minha corrente, eu não sei consertar. Né? Pois é, eu Se um tive dia... que... Não, vai lá. Eu tive que aprender a cuidar ali da minha bike, porque assim, né? Quando você viaja com a sua bicicleta, pode ter alguns acidentes durante o transporte, né? Então, você imagina, sair daqui, chego lá no Paraguai, estragou uma gancheira. E aí, não vou correr? Pô, não dá, né? Aí eu precisei fazer alguns treinamentos mecânicos para conseguir me ajudar, caso isso acontecesse. E também durante as provas, né? Porque eu não tinha nenhum mecânico, não tinha nenhum apoio durante essas provas. Então eu precisava saber me virar caso acontecesse alguma coisa. Muito bom. Nossa, essa parte da mecânica é importante. Eu acho que hoje, que nem hoje você tem a equipe, Sim. mas você deve ter uma consciência no uso do equipamento que a sua bike ela deve terminar bem, né? Porque tem atleta que é marreteiro, né? Marreta bike. Então você já deve ter um cuidado natural. Sim, Isso é sim. bacana. Vamos lá. Agora, você falou da primeira competição sua que você fez fora do Paraná. Uhum. Qual foi mesmo? A volta de Santa Catarina. A volta de Santa Catarina. Nessa prova, aí você também foi sozinha? Não, nessa prova os meus pais foram juntos. Aí eles já entenderam que tinha que acompanhar, que já não dava Sim. mais. Bom, enquanto as provas eram ainda perto, né, ali na região de Santa Catarina, é próximo do Paraná, né? O custo não ficava tão alto em levar eles. Então, sempre que dava, eles estavam juntos. Assim que eu comecei a viajar para fora, São Paulo, Minas Gerais, se eu levasse eles, o custo da viagem ficaria muito alto, sabe? Então, acabaria que ficaria meio que me impossibilitando e gastando muita verba, sendo que eu poderia estar usando essa verba para poder correr outras coisas. Então eu falei, pai, mãe, tá na hora de eu começar a ir sozinha. E assim foi. Então, Viu? E uma coisa que eu estava pensando aqui. Hoje você é uma profissional. sim, Sua profissão é ser atleta de ciclismo, né? isso mesmo. Com certeza teve um período ali que seus pais ficavam naquela, putz, qual vai ser o destino da Luísa? Qual vai ser a profissão dela? Teve algum momento que você chegou para eles assim e falou, não, pai, minha profissão vai ser ciclista? Ou foi uma construção que foram vendo que não ia ter saída e acabou dando certo? Bom, foi uma construção. Até dos meus 13, 14, até chegar nos 15, que foi onde eu conquistei o começo da minha liberdade financeira, da minha independência financeira, né, dos meus pais, foi bem difícil. Até eles entenderem que eu queria viver da bike. Então, depois dos 15, que eles viram que eu conseguia fazer as minhas coisas e me autossustentar com o meu próprio dinheiro, aí eles ficaram mais tranquilos, né?
Mas foi difícil, porque eles sempre queriam que eu tivesse uma profissão mais normal, né? Como assim, como que eles consideram uma profissão que todo mundo tem, queria que, pô, trabalha e tal, bonitinho, faz uma faculdade e tal. Mas eu acabei indo pro esporte, eu sigo estudando, né? Mas foi isso. Então, com 15 anos, você já praticava o ciclismo, treinava, já estava assim meio que mentalizado já o que você queria, mas você trabalhava para cumprir com seus gastos, vamos dizer assim. Isso. Né? Isso. Isso é muito bom você dizer, porque com certeza vai ter jovens que vão assistir a live, ou estão aqui agora, e aí eles não têm essa mentalidade, eles querem correr, querem fazer, mas querem ter a bike, querem ter o dinheiro para a prova, querem ter o dinheiro para o patrocínio. E não, a gente tem que, quando a gente quer mesmo, quando quer, corre atrás. Aí algumas pessoas vão pensar assim, não, mas a Luísa ela teve sorte, né? Ela passou lá, entrou na equipe, não é sorte. Você já estava construindo a sua entrada na equipe da Caloi com 15 anos, quando você estava lá, destemida, desgarrada, fazendo. Né? Então, parabéns, Luísa, parabéns. Obrigada. Essa determinação é muito importante. Luiz, agora vamos lá. Um ponto interessante que o pessoal perguntou. As competições internacionais, né? Não só internacionais que você viajou, mas, por exemplo, a Copa do Mundo, que tenha pessoas de outro país correndo. Você sentiu muita diferença? Sentiu uma pressão diferente? A vibe ali na hora da largada tem muita diferença com a prova que é só nacional ou não? Conta pra gente. Tem, eu senti essa diferença. Eu notei que o pelotão ele fica maior, né? Tem mais atletas de fora. E o nível também aumenta bastante, né? Vamos supor, um bom exemplo ali seria a Copa do Mundo. Então, tinha uma campeã mundial no pelotão. Isso com certeza faz diferença, né? Tinha atletas olímpicas que já participaram de Olimpíadas. Então, o nível aumenta, sem dúvida altera tudo na prova. Mas na hora que dá, por exemplo, né, eu imagino vai lá, eu caí lá no pelotão lá com os atletas melhores do mundo da minha categoria. Quando eu estiver olhando a largada, eu vou sentir a pressão, né? E depois que larga, depois que solta, depois que começa, passa esse pensamento, não, tô entre as melhores ou não. Você só vai, quem está do seu lado você tenta passar ou fica atrás. Fica esse pensamento na cabeça ou você entra num flow ali na hora da prova? Bom, no momento da prova eu tento não pensar em muita coisa, então baixa a cabeça e faz força. Mas eu acho que isso é muito válido depois que você tem o resultado, né? Então você começa a entender, vamos supor, ali na Copa do Mundo, você fazer um P19, pô, se fosse a resultado nível Brasil, você não iria ficar muito satisfeita. Mas como é um resultado que tem atletas de fora, você começa a entender o nível. Então você aceita que um P19 é um resultado muito bom. E eu acho que isso é onde você mais sente assim a diferença. Sim. Não, e é legal porque agora você ficou em 19, né? Aí vai a jornada, você vai construindo. É que a gente conversou à tarde também, que é muito legal essa coisa de você chegar numa classificação e você batalhar para ir construindo a evolução e sentindo esse passo a passo. Aí cada prova você aprende. Isso é Mesmo. fantástico. Agora é o seguinte, vamos lá. Você conseguiu entrar na equipe da Caloi. Beleza, maravilha, Mary. Mas que dica, né? O que você acha que te ajudou nesse processo de seleção, fez você passar, que você possa falar para a gente, pensando no atleta, né? Vamos lá, de 18, 17 anos, que está naquela jornada que você estava antes, sozinha, indo competir, tendo que arrumar a própria bike. Esse atleta, qual seria a dica que você dá para eles para poder ajudar que eles possam ir caminhando, né, mais nesse objetivo? A minha dica para a galera que tem o sonho de ser atleta profissional é, sem dúvida, ter persistência e confiança. Assim, você tem que jogar, você tem que entrar para jogar. Eu abdiquei de bastante coisa para poder tentar uma vida profissional, né? E com certeza tudo que foi muito na base da persistência, né? Porque teve momentos ali que pesa bastante, né? Você ir para uma Copa Internacional sem um patrocínio.
Então, eu precisava abrir mão de muitas coisas, de muitos momentos de lazer em família, para conseguir juntar a verba para poder correr uma Copa internacional, né? Então, sem dúvida, foi persistência, um pouco de cabeça também, né? Porque não é fácil. E é isso. Eu vejo o pessoal que tem entrado no ciclismo agora mais jovem, eles querem tudo muito rápido. E assim, não é do dia para noite que você vai conseguir uma equipe, não é do dia para noite que você consegue um patrocínio, muito menos do dia para noite que você vai estar na ponta do pelotão, disputando ali os primeiros lugares na elite. Então, você tem que ter paciência também, sabe? E aprender a lidar com as situações, porque um atleta, sendo amador ou profissional, ele vai passar por muitas dificuldades no meio do caminho. E ali você vai começar a adquirir uma característica chamada resiliência. Você tem que aprender a se adaptar. Então, eu digo meio que é dançar conforme a música toca. E se deu algum problema, se tinha uma ajuda, esse apoio cancelou, corre atrás, tenta arrumar outra coisa, começa a fazer o teu plano de carreira, tem o seu currículo, comece a fazer algumas jogadas para conseguir alguns patrocinadores, né? Então é isso, é complexo, mas ao mesmo tempo não tanto. O fundamental é persistência e paciência. E acho que depende também do quanto a pessoa quer de verdade, né? O quanto a pessoa quer, porque quando a gente quer alguma coisa de verdade, apareceu o problema, a gente resolve. Não teve, a gente dá um Exatamente. jeito. Mas vai ter que pedir o patrocínio, eu tenho vergonha. Putz, você quer de verdade, você vai enfrentar a sua vergonha de pedir o Você corre patrocínio e vai. atrás. Então, então, eu acho que a primeira coisa, assim, ó, qualquer pessoa que estiver procurando se elevar no esporte, ele tem que analisar se ele realmente quer. Se ele realmente quer, se a vontade dele é forte. Porque, por exemplo, ó, quando eu vejo você falando, pô, com 15 anos, foi competir no Paraguai, já estava trabalhando para pagar seus custos. Então, você queria. Né? Não era uma coisa assim, se der certo. Né? Você não colocou o si na coisa. Você só foi. Exatamente. Né? Fui Por tentando. isso que está dando certo. Né? E é muito importante isso, porque até os atletas amadores, quando eles vêm para a gente aqui, eles falam que eles querem. Alguns querem de verdade. Participar do Brasil Ride, participar de uma etapa, e aí eles vão, treinam e entregam. Mas tem outros que querem só da boca para fora. Aí realmente não conseguem pegar. Exatamente. Então, o desejo, né? Então, a gente colocar uma característica principal, tem o desejo, e aí depois vai correndo atrás e com paciência. Se for colocar aí todo o seu período de competição, foi 4 anos competindo para chegar até hoje, né? Tá me ouvindo bem, Luísa? Acho que tá cortando o áudio para a Luísa. Caiu. Aí, Voltou. Pode repetir? A última coisa que eu falei aqui, Luísa, foi que, só para analisar a questão do tempo, até você entrar na equipe da Caloi, vamos dizer assim, foi a mudança da sua carreira, foram 4 anos competindo na dureza, né? Sim, sem dúvida. Então, 4 anos competindo na dureza para depois ter um pouquinho de facilidade. Exatamente. Agora um ponto interessante. Hoje, você tem nutricionista. Como é o nome da nutricionista que atende vocês? É um médico chamado Rafael Brasília. Então, tem o Rafael Brasília, tem a fisioterapeuta Carol, tem o treinador Hélio, tem a psicóloga, nossa, sempre dá um nome dela. Alessandra Dutra. Alessandra Dutra. Isso. Então, qual é a grande diferença, o grande benefício que você sente quando tem essa equipe te apoiando? Só um pequeno detalhe. Fazendo um contraponto com quando você estava lá sozinha. Né? Como se sente hoje, como você se sentia lá no passado. Só um pequeno detalhe, vou dar os créditos aqui à nossa segunda fisioterapeuta. Nós temos 2, que é a Dani também, Dani Nogueira. Isso, a Dani. Então, bom, acho que nesse ponto é incrível poder ter essa estrutura, né? E sem dúvidas nenhuma faz uma diferença muito grande. Então, você ter um time de profissionais que te ajuda a trabalhar para alcançar resultados ainda maiores. Isso me faz
tendo todo o passado ali sozinha, avulso, isso me fez, agora, neste momento que eu tenho, dar um valor muito grande a esses profissionais, né? Então, acho que é fundamental o trabalho que a gente vem fazendo juntos, né? E eles são responsáveis por todo esse desenvolvimento que eu tô tendo dentro da equipe e dentro ali das pistas, né? Porque alguns dias atrás eu corria provas amadoras, né? E agora eu tô ali sempre. Tá dando uns cortezinhos na internet da Luísa, mas é uns cortezinhos pequenos, né? O primeiro cortezinho que deu, ela conseguiu voltar. Aí vamos acompanhando. O que é interessante ver é que isso, Luísa, deu um cortinho de Cortou. novo. Perdeu alguma coisa que eu falei? Quer que eu repita? Não, finalzinho, quando você estava comentando ali da equipe, a gente acabou perdendo. Ah, sim. Bom, enfim, voltando à pergunta, né? Faz diferença sim. E agora consigo estar ali disputando dentro do top 20 da elite nacional, né? Então, eu dou os méritos aos profissionais que trabalham junto comigo. Tá? Mas é importante ter a noção de que, né? Hoje você tem todo esse aparato, mas você chegou até aqui, né? Não até aqui esse dia, né? Mas você chegou até a entrada na equipe ali com uma menor equipe, uma treinadora, né? Então, o pessoal que ainda não tem toda essa equipe por trás, continua batalhando, continua se esforçando, continua treinando, para quando conseguir, não vai ser assim, a pessoa já começa como equipe multidisciplinar apoiando. Né? É difícil, Exatamente. é uma jornada, como você falou, é uma jornada para chegar nesse ponto. E não é que você não vai ter resultado se não tiver. A questão é que quando você estava sozinha, você errava para aprender, né? Errava e Exatamente. aprendia. Com certeza, hoje em dia, quando alguém sente que você vai errar, já chega lá e fala, Luísa, ó, aqui faz assim assado e já te mostra o caminho. Isso dá uma Exatamente. diferença, não tá? Sim, facilita as Então, coisas, bacana. facilita. Luísa, dentre todas as provas que você fez, né, qual foi aquela mais marcante, aquela mais interessante, que ficou uma recordação a mais? Acho que essa prova é bem recente, é a Copa do Mundo, que teve aqui no Brasil. Foi uma experiência única, desde a torcida até a oportunidade de você poder correr com atletas olímpicas, com atletas que foram campeões mundiais. Então, sem dúvida, essa minha seria a Copa do Mundo agora no Brasil. E sem contar a torcida, né? Sem contar a Foi torcida. incrível. Eu me arrependi amargamente de ter ido, né? Ter dado um jeitinho. Eu moro em São Paulo, né? Pro Rio, ia ter que viajar, coisa e tal. Mas na hora que eu vi aquela energia toda, putz, eu queria estar lá no meio. Foi Né? incrível. Nossa, era uma energia surreal dentro da pista, ainda mais quando eles viam alguma brasileira. A energia, nossa, só estando lá para você ter vivido aquele momento. Vamos torcer pro ano que vem, né? Vamos Isso torcer pro aí. ano que vem ela vir de novo. Luiz, agora é um detalhe. Vamos lá, às vezes eu me perco nas datas, tá? Mas você correu a Taça Brasil no final de semana retrasado e nesse final de semana correu Araxá, certo? Isso Isso mesmo. mesmo, né? Correu a Taça Brasil, depois do... Para você é Isso. difícil essas duas provas seguidas? Você fica cansada? Como é que você se prepara? Como é que você organiza essa questão de duas provas importantes em finais de semana seguidos? Bom, na verdade, agora é uma sequência de 3 provas, então esse final de semana eu vou estar indo correr em Lambari, Minas Gerais. E assim, foi cansativo, porque são viagens longas. Eu saí de Curitiba, vim para o Rio, que é onde fica a nossa base da equipe. Aí do Rio, eu saí, fui para Goiânia, voltamos para o Rio. Do Rio, fomos para Araxá, voltamos para o Rio e agora vamos para Minas Gerais novamente. Então, assim, fica cansativo por causa das viagens, mas eu não sinto muito isso porque eu estou bem acostumada com as viagens, né? Então foi relativamente tranquilo.
também eu consegui ajustar bem ali com o meu treinador e com a minha fisioterapeuta o que eu precisava fazer para que o corpo sentisse o menos possível esse cansaço, né? Gerado pela própria viagem. Em questão de feedback, por exemplo, tem alguma coisa que você fez na prova? Porque primeiro foi a Taça Brasil, depois Araxá. Teve alguma coisa que aconteceu na Copa do Brasil que você analisou e falou, opa, isso aqui eu vou melhorar para Araxá? Ou vice-versa, teve alguma coisa assim que você analisou? Na Taça Brasil de Goiânia, você diz, né? De uma para outra. Isso. Você falou Copa do Brasil. Isso. De uma pra outra. Isso. Taça Brasil desculpa. para Araxá. Isso. Sim. Teve Alguns pontos que eu notei ali. Teve alguns pontos que eu notei, que foi a parte técnica, realmente estava me pesando muito, muito mesmo. Então, eu trabalhei um pouquinho mais, comecei a trabalhar a minha mentalidade, porque Araxá é conhecida como uma pista super técnica, né? Além de ser a pista mais tradicional, é uma pista super técnica. Então, eu comecei a trabalhar o meu psicológico para conseguir encarar a pista de Araxá, né? Então, durante essa semana, né, de transição entre uma prova e outra, eu fiz esse trabalho de preparação mental e também fiz o trabalho em cima da bike. Eu tirei alguns dias ali para fazer uns treinamentos técnicos para chegar em Araxá com confiança. E deu certo. Luísa, tem hora que dá uma picotadinha só na sua internet, mas tá tranquilo, tá bom? Às vezes quando perde um pedacinho, dá pra entender. E agora, se bem que se for pensar, eu acho que deve ser até positiva essa questão das provas em seguidas, né? Porque você vai pegando confiança, né? Você vai pegando confiança, vai pegando ritmo de prova, então provavelmente a terceira prova vai ser a melhor das sequências. Espero. Agora me fala uma coisa, sua categoria, você está com 19, certo? Isso mesmo. Sou Isso. sub-23. Eu tenho uma curiosidade. Isso, sub-23. Né? Eu me perco também nessas categorias, né? Então você é na sub-23. Isso. Minha curiosidade. Por exemplo, quando eu olhei, a gente acompanhou a corrida da Elite, ficou uma briga bem nítida com a Raíza e com a Ercília. Hoje, na sua categoria, você vem brigando com alguém, né? Tem aquela coisa de sempre nas corridas vocês se alinham, vocês se conhecem, tá uma competição. Porque deixa eu falar o porquê. Eu penso assim, que o grupo que está competindo ali tem que ter a competitividade, mas tem que ter uma relativa união, né, entre as corredoras. O clima na sua categoria é de uma competitividade acirrada ou as meninas vocês já vão se entrosando ali para saber quem é quem? Bom, como a categoria sub-23, ela basicamente tem sido bem integrada com a Elite, então a gente não fica muito na marcação da nossa categoria sub-23. A gente tenta sempre entrar nessa briga mais com as elites. As que estão ali, que estão andando juntos ou próximos, assim, que eu tenho visto mais, são as atletas da TSW, que é uma das que eu ando perto. Não é a Ercília tá na ponta do pelote, eu ainda não cheguei lá. Mas enfim, tenho trabalhado para isso. Então, tem ali uma competidora da TSW e a minha colega de equipe, a Sabrina Oliveira, e a Marcela Lima também. Sempre a gente se encontra bastante ali durante as provas. E de vez em quando a Gil. Não, porque eu acho bacana esse processo de um misto de competitividade e amizade que vai se formando e que é interessante. Porque quanto mais a categoria fica forte, mais as ciclistas ficam fortes, ficam melhores. E quanto mais vocês estiverem fortes aqui no Brasil, melhor vocês vão estar preparadas quando tiver a prova internacional. Exatamente. Né? Porque na internacional a coisa pega. Né? Vamos lá. Agora é o seguinte, eu queria saber divisão um pouco de divisão de treino. Né? Coisa simples. Só para você me dizer o seguinte, as minhas alunas, né, a maioria delas tem dificuldade com técnica. E os homens também. Só que aí a gente joga um treino técnico para eles fazerem, a gente fala assim, vai lá fazer um treino técnico. Eles falam assim, mas como assim? Eu não vou fazer força? Eu não vou fazer bastante quilometragem?
eu não vou fazer média, né? Então o pessoal tem uma relutância muito grande em treinar técnica. Então, tipo assim, conta pra gente algumas estratégias que você tem para treinar técnica e quantas vezes por semana mais ou menos você sai, né? Tirando essa semana de prova que foi especial, mas quando você está no treinamento normal. Bom, eu conheci um amigo meu, que foi ele que me deu as bases técnicas, que eu venho trabalhando em cima. E ele me trouxe a seguinte mentalidade: você sai para fazer o teu treino normal. Vamos supor, no final de semana, seu treinador colocou lá 2 horas e meia. Nessas 2 horas e meia, ao invés de você só baixar a cabeça e fazer força, você começa a trabalhar o seu posicionamento em cima da bike. Então, se tem alguma descida, eu tento trabalhar o que ele me passou para fazer em descidas, né? E começa a brincar um pouco mais com a bike durante os treinos. Então, acho que isso tem facilitado bastante, assim, os meus treinamentos técnicos. Que não é deixar tão nítido assim, hoje eu vou sair para treinar técnica. Não, eu treino técnica, fico brincando no fim do treino. Chega, tá passando, vai descer um meio fio, entende? Você começa a trabalhar a técnica sem ser um treino muito específico para técnica. Mas, ao mesmo tempo, eu sou bem a favor de você fazer um segundo treino no seu dia. Você tirar ali 30 minutos do seu dia para que você pegue a bike e se divirta. Não precisa, assim, nem colocar sapatilha e nada. Vai de tênis mesmo. Aprende a empinar a bike, aprende a usar mais os freios, né? A fazer as curvas, o posicionamento certo das curvas. E, assim, algo que não vai prejudicar o teu treinamento, porque não é algo intenso, né? E algo que vai te trazer muitos benefícios, porque você, com essas brincadeiras com a bike, você vai adquirindo muito mais confiança. E foi assim que eu tenho trabalhado. Não, mas você deu uma dica valiosa, né? A questão de brincar com a bike. Sabe? Pegar e tirar um tempo para Exatamente. brincar com a bike. Vamos supor, a pessoa que treina 3 vezes na semana, então, pensando assim, se ela treina 3 vezes por semana, se cada finalzinho de treino ela tirar 10 minutos ali para descer a escada, subir um barranquinho, tentar dar uns saltitos ali, tirar as duas rodas do chão, tentar saltar. Se ela fizer isso nos 3 treinos, ela vai treinar meia hora de técnica por semana, né? E aí, de Exatamente. repente, ela está ali brincando. Então, eu acho que essa é uma dica muito valiosa. É o que eu vou pedir para meus alunos começar a fazer, começar a Isso aí. brincar com a bike. Né? Ficar igual criança um pouco. Criança fica dando volta no mesmo lugar, aí desce escada, pula, né? Sobe e volta. Realmente, o adulto que começou a pedalar depois de velho, às vezes tem que tirar um pouco de criança em cima da bike para melhorar. Isso mesmo. Uma pergunta que fizeram, a questão da full e da hardtail. Hoje você está usando hardtail Isso, hoje eu uso a hardtail. e você não usou full ainda? E ainda não tive a oportunidade de usar uma full, mas eu tenho gostado bastante da hardtail da Caloi. Eu acho que eu me adaptei muito bem à bike. Então, nesse primeiro momento, foi uma escolha muito bem feita pela própria equipe das meninas andarem de IHT. Até que a gente comece a trabalhar um pouco mais de força para conseguir imprimir uma boa potência quando pegar uma full. Entendi. Então é uma questão estratégica da equipe também. Não é só porque você, de repente, você não prefere, não quis a full, né? Então é uma questão de estratégia da equipe. Isso mesmo. E eu vou te Muito bom. falar, a bike tá sensacional. Eu tenho adorado demais a minha HT. É muito. E a gente conversou à tarde, né? Gente, a Caloi a estrutura que ela tem para bike hoje é fantástico, né? Porque eu posso não falar certo, né? Mas eu acho que deve ser a maior infraestrutura para atletas que vocês têm hoje, né? Sim. Então, até eu comentei que quando eu era criança eu usava Caloi, aí depois a Caloi veio com as Caloi 10, aí agora hoje a Caloi fabrica as bicicletas mais tops também. Então a Caloi veio acompanhando toda a evolução do ciclismo e o que faz, o que acontece? Hoje organiza tudo para que vocês possam competir. Então, meus parabéns à equipe da Caloi, fantástico. Pois é, sem dúvidas, é uma empresa muito bacana, né? Porque eles vêm se adaptando ao mercado. Isso, além de ser uma marca tradicional, né? Então, acho que bastante pessoas que estão assistindo a live aqui têm uma boa história, uma história recordante com a marca Caloi.
E é gratificante poder representar esse nome. Muito bom. Luísa, ó, deixa eu construir a nossa trilha da live aqui muito bem. Eu queria que você desse uma última mensagem, barra conselho, barra dica, não sei exatamente o que seria, mas pensando em incentivar as mulheres a competir mais, a praticar mais o ciclismo, pensando nas mulheres nas competições. O que você falaria para incentivar para as mulheres a competir mais? Porque toda mulher que vem aqui, a gente conversa, né? Toda ciclista, e ela relata que não há tantas ciclistas assim ainda competindo, né? Então, o que você falaria para incentivar as mulheres a competir mais? Porque tem muita mulher forte por aí que treina e fica com medo de competir ainda. Então, eu acho que o interessante é elas começarem a entender a corrida, a competição em si, como uma forma de desafio. Então, você pode fazer o seu treino e tal, isso é sempre legal. Mas você poder se desafiar em uma prova, você começar a encontrar os obstáculos, você começar a encontrar pessoas mais fortes que você e encarar isso como um desafio que você quer melhorar, que você quer andar junto com tal pessoa, que você quer superar tal obstáculo, acho que isso é uma excelente fonte de motivação. E além de você conseguir se interagir com mais mulheres do esporte, né? Porque após a prova ali é sempre muito legal o feedback com as meninas, né? Então você aprende demais com elas. E eu acho que é isso, basicamente é isso. Tem que tentar, tem que experimentar participar de uma competição para que elas comecem a pegar o gosto. Então, assim, vai ser difícil convencer elas, mas depois que elas tiverem a oportunidade de poder correr uma prova, acho que vai ser meio viciante. Eu digo isso por experiência própria. O desafio é muito bom, é muito legal, né? Não só desafiar, pegar um pódio, ganhar dos outros, mas pô, concluir aquela prova, concluir mais rápido, as subidas difíceis que tem no meio do caminho, você conseguir vencer. Autossuperação. Acho que toda mulher que e aí o que eu digo para todo mundo é que quando você se desafia a fazer algo na bike e consegue, a gente se sente mais forte, né? Mais preparado para fazer qualquer outra coisa, né? Sim. Às vezes eu falo assim, que tem pessoas que eles se propõem a fazer e faz. Essas pessoas acabam sendo mais resilientes, mais determinadas. Tem pessoas que se propõem a fazer e acabam desistindo. Aí essas pessoas acostumam a desistir. E que nem você, né? Você se propõe a fazer e faz sempre, né? Então esse foi uma coisa que foi moldando o seu caráter, foi moldando a sua personalidade. Desde lá dos 15 anos, quando você estava se desafiando, por isso que você consegue chegar hoje e até. Deixa eu fazer uma pergunta que eu ia fazer para você. Ah, Você consegue traçar as suas metas futuras? Porque tem dois tipos de pessoa também. Tem pessoa que traça lá, nossa, eu quero estar em tal lugar, quero ganhar tal competição. E tem outros atletas que não, que preferem falar assim, não, vou vivendo um dia de cada vez, vou fazendo uma conquista. Você traça planos de longo prazo ou você está vivendo cada dia? Eu tenho, sim, planos a longo prazo, então eu coloco uma meta alta, porém não deixo essa meta alta assim para conquistar amanhã, entende? Eu entendo que tem todo um trabalho até você chegar lá, né? Vamos supor, um objetivo. Gostaria de correr um mundial. Mas aí você começa a pensar, o que que eu preciso fazer para ir correr o Mundial? Bom, primeiramente eu preciso estar mais treinada, e aí você vai colocando. Então são escadinhas, você coloca uma meta lá em cima e você coloca as escadinhas, os degraus, o que que você precisa fazer para alcançar essa meta. Eu tenho um papel com todas as minhas metas escritas, metas alcançáveis, porque não adianta você jogar uma meta super aleatória lá que você vai acabar se frustrando. Então, eu começo com metas mais baixas até chegar em metas mais altas, porém, tudo é sempre com uma escadinha, passo a passo do que eu preciso fazer para alcançar aquela meta. Olha que bacana, nem parece que só tem 19 anos, né? Então já direcionada, né? Eu fiquei imaginando hoje, antes da gente entrar na live, daqui 10 anos, né? Pô, continua na carreira ali, pá, tudo certinho. Daqui 10 anos, alguém caindo e vendo essa live aqui, você com 19, né? Acho que vai ser um processo, um processo de evolução que vai ser muito marcante.
Sim, né? sim. Luísa, agora eu queria agradecer, tá bom, você. Queria falar que eu fiquei surpreso em saber o quão determinada você foi ao longo da sua história, né? Eu já te sentia tinha um carinho, agora eu sou seu fã, a gente vai te acompanhar por todas as provas, aí, Obrigada. toda a prova que a gente vai estar vendo, e na maior torcida. Continue Imagina. sendo essa mesma garota, essa mesma ciclista determinada. Parece que ficou fácil, mas não ficou, né? Tipo assim, era difícil quando estava sozinha e agora continua sendo difícil com a equipe, só que Sim. agora é difícil num nível melhor, né? Exatamente. Conforme vai aumentando o nível, as dificuldades sempre vão existir, né? Porém, também as dificuldades vão elevando o nível. É. Mas enfim, Luísa, brigadão, bom, hein? Brigadão. agradeço aqui pelo convite, viu? Fiquei muito feliz, de poder participar. E queria ver com você se a gente consegue liberar aí uns 2 minutinhos para ver se o pessoal tem dúvidas aqui para eles mandarem. Isso. Aí, pessoal, se E tiver aí, umas galera, dúvidas, alguma perguntas, dúvida? pode Vou mandar responder aqui. alguma coisa que vocês mandaram. Eu peguei todas as perguntas que eles mandaram lá na caixinha. É, Deixa eu voltar aqui. Normalmente, ó, o pessoal foi mandando saudações, né? Dizendo que você é um ótimo atleta, inspiração. é. Eu vi algumas Acho aqui, que porém eu não tô conseguindo mais ver as que tinham mandado. Bom, enfim. Galera, podem mandar ali no pessoal, meu direct, eu tento sempre responder todo mundo. Enfim, mas teremos outras oportunidades também para que eu não pude responder agora. E é isso, só mais então. uma dúvida. Você é jovem, então você cresceu já nessa época da internet, da mídia, coisa e tal. Então você gosta do Instagram, você gosta de estar ali presente, respondendo a turma. Eu gosto bastante. Eu acho que é um canal de comunicação muito bom. Volta e meia eu tiro algumas dúvidas das galera, do pessoal que vem conversar comigo. Então, volta e meia alguém vem me perguntar o que eu acho da minha opinião sobre a bike que eu uso. Esses dias eu dei o meu feedback completo sobre a minha bike porque tinha um moço interessado em querer comprar uma bike que era a que eu uso, né? Então, acho que é legal, assim, esse É, feedback. Eu sempre aprendo bastante com o pessoal que vem conversar comigo. É legal essa troca de experiência. mandaram uma pergunta aqui, ó. Perguntaram se você tem pretensão de ficar muito tempo na equipe que você está hoje. Ah, sem dúvidas. É uma equipe incrível e eu vou batalhar o quanto for preciso para estar sempre aqui com eles. E pretendo sim ficar muitos anos, É, se Deus quiser. Ah, e é bom, né? Porque aí você valoriza, fica conhecendo todos os profissionais, todo mundo crescendo. Sim. É fantástico. Luísa, brigadão, tá? Brigadão de Imagina. coração. Tamo Eu junto, então. vou, eu vou querer um dia, mais lá para frente, eu quero te chamar de novo. Eu quero acompanhar a sua evolução como atleta, né? Que vai ser um processo muito bom. Já é um processo formado, né? Mas, pô, daqui a pouco você vai estar pegando as primeiras ali na Super Elite. Então, quero ir vivendo esse processo, né? E conversando com você Bora lá. sempre. Vai ser incrível a gente Tá legal? poder bater um papo futuro. E agradeço pela oportunidade de agora. Fechou, Tá certo. então? Obrigado, Luísa. Tchau, tchau. Tamo Imagina. junto. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Grande abraço aí. Até a próxima.